pessoal, estamos aqui para gravar mais um vídeo, mais um estudo. Dessa vez não vamos trazer nenhuma paraxá, é um vídeo de meio de semana. Eu vou denominar esses vídeos que eu vou começar a gravar, no caso o chamado Novo Testamento. Entre eles vão ter passagem nos sinóticos, que é chamado também de evangelhos. O nome que eu vou dar para esses vídeos é o nome hebraico, que era denominado aquela região onde Yeshua vivia, que é Nazaré, ou Nazaré. Então, os vídeos eles vão ser denominados por estudos Nazarim, dos escritos Nazarim, dos escritos nazarenos. Vamos esquecer esse negócio de Velho Testamento e Novo Testamento, porque não existe Velho Testamento nem Novo Testamento. Isso é criação do romanismo. Existiu um testamento só. Um testamento. E ele foi dado a Moshe, que foi o pacto que foi feito lá no monte. O homem quebrou esse pacto. E veio Yeshua e renovou o pacto com o homem, com a casa de Israel. Então, uma das passagens que eu achei interessante e propícia para o momento é sobre a passagem de Marcos 3. É a primeira vez, e me parece que a única vez, que Yeshua ele fala sobre o sistema, tanto o sistema político, científico e o religioso. Porque esses três eles andam juntos. Que são os três pilares de Nimrod. Dinheiro, religião e o que a gente pode dizer também, e o sistema em si, o sistema em si, que são os três pilares de Nimrod. Dinheiro, fama e poder, dinheiro, religião e poder. Basicamente isso, dinheiro, religião e poder. O dinheiro ele não funciona se não tiver a religião e o poder. A religião não funciona se não tiver o dinheiro e o poder não funciona se não tiver a religião e o dinheiro. Esses três pilares foram criados por Nimrod quando ele se rebelou contra o Eterno. Então nós vamos falar, vou comentar aqui, sobre o tema mais ou menos relacionado a isso, a política, que ela nunca mudou, ela é sempre a mesma coisa. 3.000 anos, 4.000 anos, 2.000 anos, 1.000 anos, 500 anos atrás, continua do mesmo jeito, com os mesmos parâmetros, com a mesma meta, que é dominar a massa. Então, em Marcos, você pode dar um pause, eu não preciso esperar você pegar a sua Bíblia para abrir, nós não estamos num templo religioso, que eu tenho que esperar, o vídeo é gravado, então você pode dar pause e voltar a hora que quiser aí. O bom é isso. Marcos 14. Yeshua se depara com um episódio, 3:14. Eu vou começar do 14, que eu vou trazer, eu fiz questão de começar do 14 para trazer os nomes verdadeiros dos talmidins, dos discípulos. Nós estamos com a Bíblia Peshitta, a versão Peshitta, que você pode encontrar em qualquer livraria. Algumas conotações fogem um pouquinho do hebraico, mas ela é bem melhor do que as que nós temos aí, em versão de Almeida. Então ele está no comecinho do ministério dele
e ele convoca os 12. Vamos ao texto. E nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os daimons, os demônios. A Shimon, a quem pôs o nome de Kefa, poeira, pedrinha, e a Yaakov, filho de Zavidai, e a Yohanan, irmão de Yaakov, os quais pôs o nome de Bene Regosh, que significa filhos do trovão, e a André e a Filipe, e a Bartalmai, e a Matitiarro, e a Tomá, e a Yaakov, filho de Alfai, e a Tadai, e a Shimon, o Zelote, e a Iehudá Iscarioti, o que o entregou. Aí foram os nomes dos 12. E foram para uma casa. E afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Aqui nós vemos, né, uma prova das maiores mentiras que o romanismo, né, implantou no mundo, que os judeus não seguiam Yeshua. Isso é uma mentira deslavada. Os judeus, sim, seguiam Yeshua. Tanto que alguns sacerdotes do alto clero lá, do Sanhedrin, se converteram a Yeshua. Mas, por medo de perderem seus cargos, ficavam calados. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E os mestres da Torá, que tinham conhecido a Jerusalém, que tinham descido de Jerusalém, diziam, tem Baal Zebu, Baal Zebu, Baal é Senhor, e pelo príncipe dos Daiamons, expulsa os Daiamons, os demônios, e chamando-os a si, disse-lhes, por parábolas, como pode Rassatã expulsar a Rassatã? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Rassatã se levanta contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e não roubar a sua casa, e então roubará a sua casa. Na Emet, verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmia também, com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra, aí as Bíblias, né, trazem o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam, tem demônio imundo. Só que a palavra espírito não existe no hebraico. A palavra é ruach. Então, vou ler o texto agora colocando a palavra correta. Qualquer, porém, que blasfemar contra a Ruach HaKadosh,
ou seja, a Ruá Santa, a Ruá do Eterno, né, o mover do Eterno, porque existem outros moveres no mundo. Né? O mover do Eterno nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam, tem ruá imundo, ou seja, o mover dele era imundo. Vou explicar primeiro essa parte. Por que não o Espírito Santo e sim mover? Porque foi o mesmo pecado, né, digamos assim, lá dos filhos de Arão, né, apesar da ambição deles, né, de querer serem ovacionados por Israel, pelos filhos de Israel, né, eles também cometeram esse pecado. Por isso não foram perdoados. Né. Eles debocharam da atuação, né, do Eterno. Ou seja, eles queriam mostrar que era o Eterno quem estava ali, e por isso as versões trazem que eles apresentaram fogo estranho, né, e por isso morreram. Mas na verdade eles blasfemaram contra o mover do Eterno. Né. Aquilo lá só quem pode fazer é o Eterno, então eles quiseram fazer também. E era disso que Yeshua estava sendo acusado. Olha, ele está com demônios e fingindo que opera através da Ruá do Eterno, mas esse mover dele é de demônios, não é do Eterno. Então, quando a gente analisa, né, os fatos, né, e o contexto em si, e a gente se reporta a Tiago, né, Jacó, ele diz assim, todo bem vem do Pai das luzes. O que é que a gente conclui? Que Yeshua, né, estava fazendo bem. Mas existe uma passagem que Yeshua diz assim, olha, cuidado, porque Rassatã, por que eu estou falando Rassatã? Porque diabo, Satanás, essas palavras não são tudo palavras grego-romanas, né, não vem do hebraico. A palavra é Rassatã, Ra-Satã, o adversário. Satã é adversário. Ra-Satã. Ele é adversário quê? Das nossas almas. É o único adversário que ele tem nas nossas almas. Mas alguns, até dentro do sistema religioso, aí, o cristianismo diz que Ra-Satã ele é adversário do Eterno. O Eterno ele não tem adversário. Né? Então, Yeshua, ele nos adverte, ó, cuidado, porque Ra-Satã ele pode se transformar em anjo de luz. Mas anjo de luz faz o mal? Não. Se ele quer se transformar em anjo de luz, ele tem que fazer o bem. E por isso, muita gente é levada, né, pela mentira, porque aquela mentira traz um pouquinho de verdade. Um pouquinho de, digamos, benevolência. Né? Parece que tem amor naquilo ali, mas não tem. Então vamos reportar esse texto para os dias de hoje. Nirod, como eu já disse, foi o precursor do sistema que seguimos hoje. Tanto político como financeiro, como científico e religioso. Nirod foi quem criou as religiões, Nirod foi quem se rebelou contra o Eterno, né, e se tornou um Deus e queria ser adorado, queria criar uma torre para alcançar os céus. Tudo isso Nirod criou. O Eterno disse assim, povoai a terra, espalhai e povoai a terra. O que foi que Nirod fez? Não é porque a gente se espalhe, não. Vamos juntar tudo num lugar só. O que é que a gente vê hoje? Metrópoles abarrotada de pessoas que vivem se matando. Se essas pessoas estivessem espalhadas, cada um nos seus clãs, elas não viviam se matando. Cada um vivia daquilo que produzia. Mas o sistema de Nirod ele foi avançando, 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 e hoje nós temos essas metrópoles, né, abarrotadas de pessoas. 2 milhões, 3 milhões, 20 milhões de pessoas, né, vivendo umas em cima das outras como ratos, né, se matando por conta da sobrevivência. O segundo ponto são os líderes religiosos. O que é que eles dizem em sua igreja
a pregação deles? Olha, se você se unir a nós, você não está se unindo a uma religião. Você está se unindo a uma comunidade. Aqui a gente não prega religião. Jesus Cristo não é religião. Como que Jesus Cristo não é religião? Porque quando você começa a frequentar esses lugares, eles já colocam doutrinas e regras para você. E nenhuma condiz com as 10 palavras que o Eterno entregou a Moshe. Que Yeshua pregava. Que Yeshua pregava. Yeshua disse assim, se alguém chegar para você pedindo pão, água, alimento, água, roupa, e você tendo, não der, você não fez nada. Não sou eu quem digo. É Yeshua. Aqui colocaram o nome de Jesus. A Bíblia que traz o nome de Jesus, as palavras estão lá. Se alguém chegar para você pedindo água, pedindo comida, e você não der, você não fez nada. Foi Yeshua quem disse. Você despedir a pessoa sem der nada para ele, você tendo e não der, você não fez nada. O que é que as religiões pregam hoje? São pouquíssimas que fazem caridade. E quando fazem, não fazem da maneira certa. Fazem com barganhas. Estou fazendo isso, mas você vai me dar isso. Vemos isso muito em políticos. Se eu te der isso, tu vota em mim? Isso é barganha. Não existe amor nisso. O que é que as religiões fazem? Quando você chega necessitado, você paga dízimo durante 10 anos, fica desempregado, você é esquecido. Não volta para vocês. Quando a Marcé, o dízimo, era para órfão, para viúvo, para necessitado. Está lá, está escrito. Mas eles pulam essa parte. Correm para Malaquias, para deturpar o texto de Malaquias. Aí você despede a pessoa e bate nas costas dele e diz assim, eu vou orar por você. Você não fez nada. Vai orar? Sim, tu vai orar e eu quero. Tu vai orar para o Eterno descer com um prato de comida, com uma veste para mim, com roupa. Vai orar para outra pessoa fazer, quando você é quem tem que fazer. Como é que nós queremos ser membros do corpo? Ser a realeza do Eterno aqui? Você quer o quê? Que o Eterno desça e faça por você? Yeshua, ele disse isso para a samaritana. A samaritana tem mais inteligência, mais discernimento da palavra do que esses líderes religiosos de hoje. Ela, quando Yeshua fez alguns sinais, ela reconheceu logo, tu és profeta. Ela reconheceu logo que ele era profeta. E no desenrolar, que isso é assunto para outro tema, ele diz assim, só para explicar aqui, esse finalzinho, dos líderes religiosos, quanto à religião, que isso vem desde Nimrod, 3.000 anos atrás, 4. Ele diz assim, depois que ele profetiza sobre a vida dela, sinais, porque um profeta, ele só é reconhecido como profeta se ele estudar a Torá, se ele praticar a Torá e se ele ensinar a Torá. Se ele fugir disso, ele não pode ser profeta. E fazer sinais. Se ele não fizer sinais, e sinais que se cumpram. Yeshua ensinou, estava praticando e fez sinais quando desvendou a vida dela. Então ela disse, tu és profeta. Então ela faz uma pergunta a Yeshua. Ela pergunta, olha, nossos pais dizem que devemos adorar no monte. Mas os judeus, os Yahudim, dizem que nós devemos adorar no templo. Isso, ela está falando para Yeshua de algo que aconteceu há muito tempo atrás, que foi a divisão, o racha que houve no povo de Israel, quando 2 tribos ficaram com Roboão e 10 tribos ficaram com Jeroboão. E as 10 tribos que ficaram com Jeroboão é que se tornaram a casa perdida de Israel. Yeshua disse, eu vim para a casa, para os filhos perdidos de Israel. E ela era uma filha de Israel. Ela também era descendente de Abraão. Por isso, então existia essa rivalidade que
samaritanos não desciam, né? Tanto que uma vez Yeshua estava vindo, você está vindo do FCG Deus, você não passa por aqui não, e eles tiveram que desviar por outro caminho. Mas aí ele diz, qual é a resposta que ele diz para a samaritana? Ele diz, olha, vai chegar o dia, vai chegar o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, aí as traduções trazem em espírito e em verdade, que é uma mentira. A palavra espírito não existe, então é em ruá e em verdade, ou seja, comover com ação verdadeiras. É o necessitado chegar para você pedir e você fazer, porque não é outra pessoa que tem que fazer, não, é você quem tem que fazer. É preciso amor e sem barganha. Algumas coisas no judaísmo têm até lógica, porque os ensinamentos, né, no judaísmo, o que é que eles pregam? Que a pessoa que dá não pode saber a quem vai dar. E a pessoa que recebe não pode saber quem deu, que é para depois não haver constrangimento. Né? Se encontrar e dizer, não passa, não fala, eu também não ajudei hoje, não fala comigo. Tem que ser com amor, e com amor não existe barganha no amor. É por amor. O terceiro ponto, isso tudo está inserido na política que Yeshua, né, falou ali. Né? Eu estou trazendo isso para você entender, no final você vai entender porque ele disse, se Hassatã está expulsando Hassatã, o reino dele não vai subsistir. Shaul, ele foi acusado de negociar peles, né, porque ele fazia tendas. Então ele, digamos que de repente ele fazia isso, mas depois que ele se converteu, ele deixou de fazer, como ele disse, muitas práticas eu deixei para trás. Porque o que acontecia? Né? Você chegava no templo para oferecer o animal, o sacerdote olhava, o animal era perfeito, era lindo, o sacerdote olhava para o animal assim, tem isso, tem isso, tem isso. A mesma coisa que acontece quando você para seu carro, né? Não vou falar qual é o órgão que fiscaliza nossos carros, mas ele fica olhando assim, procurando um defeito. Né? Mesma coisa o sacerdote, ele fazia. Aí encontrava defeito, aí dizia assim, olha, vá lá no mercado, tem um tal fulaninho, e ele vende animais e troque seu animal. Aí você chegava com seu animal, que valia mais, e ele te vendia, e ainda ganhava por cima, na troca, e tu levava um animal que não prestava. Um animal inferior ao teu. E quando chegava lá, o sacerdote aceitava esse animal que era inferior. Então era esse tipo de coisa que Yeshua denunciou. Não faça da casa que leva o nome do meu pai, né, casa de covil de ladrões. E ele não deu chicotada nenhuma, tá? Ele não tinha chicote, não. Eram as palavras dele. Era como se fossem chicotadas. Doía. Né? As palavras doeram. Né? Os caras ficaram assim, com brasas vivas na cabeça. Então Paulo ele foi acusado disso também. Mas por quê? Porque ele participava, ele era membro do Sanhedrin. Existia esse comércio, né, dentro do templo que era muito nojento. Então nós vamos trazer para os dias atuais. Juízes, governantes, advogados, todos unidos em prol do crime. Será? Vamos voltar às palavras de Jesus, que foi o que Jesus disse, Yeshua disse, Satã, se ele expulsar ele mesmo, o reino dele vai arruinar, não vai subsistir. Se Yeshua disse que o mundo jaz no maligno, Satã está dominando aí os órgãos. Mas tem a passagem que diz assim, toda autoridade constituída é constituída pelo Eterno. Entenda, quando esse texto ele é aplicado, é no cargo. O cargo autoridade. Mas quem elege as autoridades? Somos nós. Então nós pegamos pessoas que não prestam, que não têm caráter, e colocamos lá.
na autoridade que o Eterno criou. Ele não colocou a pessoa, quem coloca a pessoa somos nós. O povo tem o governo que merece. Então, nós é quem colocamos no sistema. Como Paulo disse, né? Então, até criando isso aí nos dias de hoje, as pessoas boas não têm medo das autoridades, só quem tem medo das autoridades são as pessoas más, porque se você fizer o bem, eles não vão te fazer nenhum mal, as autoridades não vão te fazer nenhum mal, então faça o bem, né, que você não vai ser julgado pelas autoridades. Mas quando as autoridades têm o intuito de fazer o mal, aí complica. Então eu vou explicar como isso funciona. O reino das trevas, digamos assim, ele é o responsável por todo esse caos que está acontecendo no mundo. Mas o homem é quem escolhe. O homem não é obrigado a escolher o lado ruim. Foi dado ao homem a escolha. O lado bom ou o lado ruim. Né? O Monte Gerizim e o Monte Herval. Quando o povo entrou na terra de Canaã, o Eterno mostrou o Monte Gerizim e o Monte Herval. Vocês têm que escolher a bênção ou a maldição. Se vocês escolherem a bênção, vai ser assim, assim, assim. Se vocês escolherem a maldição, vai ser assim, assim, assim. Tipificou até com os dois montes. Está lá em Israel, os dois montes. Até hoje. Então, o criminoso vai e comete o crime, o delito. Aí ele vai, e agora inventaram as audiências de custódia, né? Que é para decidir se o crime vale a pena prender ou não. Ele vai e comete o crime. Mas Satã é quem domina todos. O que é que ele faz? Solta. O juiz vai e solta. Aí você pergunta, mas espera aí, por que só nós que trabalhamos, que fazemos o bem, somos vítima desses assassinos, desses criminosos? Por que só nós? Por que a gente não vê um juiz? É muito difícil. Um governante, né, um advogado. Né? Advogado que solta bandido, ele está a serviço de quem? Vai arrumar outro meio de me desculpe os advogados. Né? Me desculpe, mas está a serviço de quem? Vai arrumar outro meio para sobreviver. Né? Já me ofereceram muitas vantagens. Né? E eu recusei todas. Todas as vantagens que Satã me apresenta, eu analiso, olho lá na frente e me escondo dela, porque o homem prudente, ele vê o mal e se esconde. É assim que a palavra diz. Então, se o juiz não solta o bandido, Satã vai estar trabalhando contra ele. Ele precisa soltar o bandido, que é para o sistema continuar. Mas por que o bandido não mata o juiz, o advogado, o governante, o político, o governador, o prefeito? Porque essas pessoas é quem soltou ele. Então, Satã não, aquele ali não, aquele ali é amigo. Se você for assaltar e matar um juiz, ou sei lá quem for, né, é fogo amigo, não pode, tem que matar as pessoas de bem. Entendeu? Se essas pessoas morrerem, Satã vai estar combatendo contra ele mesmo. Ele precisa dessa turma lá em cima, nos cargos, para poder os pequenininhos trabalharem livremente. É assim que funciona. Foi assim que a gente entregou, foi assim que Adão entregou o mundo, a terra, ao Satã. Dessa forma, escolhendo o mal, escolhendo a morte, escolhendo o que não presta, o lado ruim. O Eterno chegou para Adão e disse, ó, tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A da vida tu pode comer, agora aquela ali não. Aí ele foi comer que não podia. Aí, bom, já que você agora já conhece tudo, então a da vida você também não vai comer. Tirou ele do Jardim do Éden. Entendeu como é que Satã funciona? Então, Yeshua, né, ele estava expulsando demônios. Aí a acusação de inveja, para defamar, né, veio dos maus para os, né, dos maus para os Shin, porque existe também uma coisa errada aí, né, dizer que
turma lá do Sinédrio, né? Os fariseus, como eles chamam fariseus, que a palavra não é fariseu, é parush, né? P e E, o P e o F são bem parecidos, o P e o F são bem parecidos, aí nas traduções eles colocaram parush, fariseu, né? Mas os parushim, existiam os maus e os bons, tanto que Yeshua dizia assim, olha, não siga os maus parushins. O catolicismo deu um jeitinho de tirar a palavra mal, né? E ficou só fariseu. E aí a gente acha que todo fariseu não presta. Mas os fariseus, eles eram pessoas dedicadas à Torá. Paulo, ele era um parush. Né? Ele era um parush, ele era um fariseu. E ele era, né, bem dedicado à palavra do Eterno. Mas quando chegou, né, o sacrifício de Yeshua, ele entendeu que não era mais para sacrificar. Não precisamos mais sacrificar. Aí o povo não entende o que é graça, né? Mas a graça sempre existiu desde o Éden. Com isso, nós vamos entender o que é a regra de 3. Né? A regra de 3 está aí desde Nirod. Né? A regra de 3 foi implantada no mundo. O governo, ou seja, os líderes, o opressor, né, ele cria o problema, depois ele divulga o problema, as emissoras são dele também, e depois ele dá a solução do problema. Esses problemas, né, está consumindo a humanidade. Aí vem o caos que é implantado para manipular a massa. Eu tenho que implantar o caos, que é para poder eu prometer. Prometer retirar o caos. Mas fui eu que implantei, agora eu vou prometer retirar o caos. Aí vem o quê? Vem os alimentos, né? Vem a água, vem a comida, vem os crimes, tudo para reduzir a população. Hoje a população está sendo assassinada através das águas que bebe, através do ar que respira, através da comida que come e através dos crimes. Existe um zumbizada aí matando, né, sem controle nenhum. E existe também a manipulação através de ondas, né? As ondas ELF. Né? E essa tecnologia, ela é de 40 anos atrás, ela foi usada na Guerra Fria. Né? Certas ondas elétricas de frequência, elas são emitidas e elas oscilam de acordo com os nossos neurônios no cérebro. E isso pode transformar a pessoa numa pessoa violenta ou numa pessoa pacífica. Essas ondas também podem causar náusea, né? As ELF, pode causar náuseas, dor de cabeça, frequência cardíaca, GSM, UMTS, né? Os telefones fixos, o telefone celular, TV e rádio, comunicações. Né? Isso tudo é tecnologia privada dos militares. Né? Foi desenvolvida para monitorar o local e manipular mentes da população em geral. 40 anos atrás isso foi desenvolvido. Né? E hoje, né, nós vemos celulares, nós vemos as TVs smart, todas elas têm microfone, câmera, tudo para manipular. E cada vez que você liga um rádio, um celular, ou escuta uma música, você está ouvindo essas frequências, que podem tornar você uma pessoa pacífica ou uma pessoa violenta, dependendo a quem eles querem atingir. Aí isso entra a antena HAARP também, né, que é jogado substâncias tóxicas no ar, né, alumínio e outros, né, que você respira e elas vão simular junto com essas frequências, essas substâncias tóxicas vão simular junto com essas frequências. Né? É uma nova ordem que está existindo, onde uma quadrilha sequestra diversas mentes e passa a manipular os corpos dessas vítimas. Imagina, você está sendo manipulado e não sabe. O pensamento humano oscila na mesma frequência das ondas de rádio. E por fim, nós teremos a implantação do chip. O chip será a solução. Depois de implantar todo esse caos, crime, rouba banco, explosão de caixa eletrônico, nós temos que implantar o chip, porque temos que tirar as cédulas, né? E retirando as cédulas não vai haver mais ladrão, não vai haver mais roubo, né? Ninguém vai precisar andar com dinheiro.
e aí vai ser uma coisa boa, como está sendo, né? Muita gente está aceitando, e o pior de tudo, pastores, líderes religiosos estão dizendo que o chip não é a marca da besta. Ah, mas o cartão de crédito era a marca da besta, o código de barra era a marca da besta, mas nenhum desses, né, vai conseguir, ou conseguiu, retirar as cédulas. Nenhum desses. Você ainda consegue viver sem ter um cartão de crédito. Eu não tenho cartão de crédito. Eu não tenho. Não quero. Já tive e não quero mais. Não tenho. Não vou precisar de cartão de crédito quando eu correr para o mato. E você se prepare, porque o ano 2023 é o ano chave. Os comerciais do Itaú estão aí. As mensagens subliminares estão aí. O ano 2023, depois da Copa de 2022, é o ano chave para tudo isso começar a ser implantado definitivamente. E não vai ser, vai ser bom, você quer, não. Vai ser por imposição. Vai ser por imposição. Vamos fazer e acabou. Alguns países da Europa já estão recolhendo as cédulas. Banco Central da Inglaterra, Banco Central da Dinamarca, já estão fazendo isso. Então, o chip está sendo apresentado como uma solução para todos os problemas. Mas o chip finalmente vai conseguir, né, cumprir Apocalipse 13. Todo homem, grande e pequeno, que não tiver a marca do sistema, não vai poder comprar e nem vender. Seja grande ou pequeno. Eu vejo pessoas já chegando nos caixas de supermercado com dinheiro na carteira, né, e pagando com cartão. R$1 e pouco, R$2, compra um refrigerante, compra não sei o quê. Não paga com dinheiro, já paga com cartão. Já estão doutrinados. Não tem como dizer para essas pessoas que o chip é a marca da besta. Porque eles vão aceitar, porque vão dizer assim, mas veja a multidão de documentos que eu carrego, eu não vou precisar mais carregar nada disso. Ou seja, o gado ele vai ser carimbado sem poder questionar, porque não tem mais condição de questionar. Já estão cauterizados, doutrinados, adestrados para isso. É chip em farda de colégio, é chip para isso, é chip para aquilo, é monitoramento de tudo. Por quê? Porque eles implantaram o crime e agora eles querem combater o crime com a monitoração da massa. Ficou aí o recado, porque estamos vivendo o que nós vivemos hoje, porque Ra-Satã trabalha a seu favor e não contra ele. Yeshua falou isso há 2000 anos atrás. Fica aí o recado. Até o próximo vídeo e a gente vai trazer outros assuntos nos escritos Nazarim, que são muito importantes. Os escritos Nazarim são o maior tesouro que nós temos. Além da Torá, que ela é eterna, temos também os escritos Nazarim, que é o chamado Novo Testamento. É um tesouro, é uma riqueza, tem muito ensinamento ali. E Yeshua, quando ensina, ele ensina a Torá. Um abraço a vocês, Shalom, e até o próximo vídeo.